Fisiologia da Alma, capítulo 6, ainda sob o título A Alimentação Carnívora e o Vegetarianismo. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. Julgais, porventura, que a alimentação carnívora possa trazer prejuízos físicos, de vez que a criatura já está condicionada há milênios a essa forma nutritiva? Qual a culpa do homem em ser carnívoro, se desde sua infância espiritual ele foi assim condicionado de modo a poder sobreviver no mundo físico? Repetimos-vos, responde Ramatiz, repetimos-vos, nem todas as coisas que serviram para sustentar o homem nos primórdios de sua vida no plano físico podem ser convenientes no futuro, quando surgem então novas condições morais ou psicológicas, e as criaturas humanas podem cultuar concepções mais avançadas. Antigamente, os ladrões tinham as suas mãos amputadas. Infelizmente, ainda existe isso em alguns países aí, né? E arrancavam-se a língua dos perjuros, desde que vos apegais tanto ao tradicionalismo do passado, porque aos maledicentes modernos não aplicais essas disposições punitivas, brutais e impiedosas. Quer dizer, não se aplica no mundo mais civilizado, né? Os antigos trogloditas comiam sem escrúpulos os retalhos de carnes impregnadas dos detritos do chão. No entanto, atualmente usais pratos, talheres e lavais os alimentos, certamente alegareis a existência agora de um senso estético mais progressista e que também tendes mais entendimento das questões de higiene humana, mas não concordais, no entanto, em que esse senso estético avançado está a pedir também a eliminação da carne animal de vossas mesas doentias, né? Quando o homem ainda se estribava na ingestão de vísceras de animais, a fim de sobreviver ao meio rude e agressivo da matéria, a sua alma também era compatível com a rudeza do ambiente inóspito, mas, atualmente, o espírito humano já alcançou noções morais tão elevadas, né? Claro, Cristo trouxe para a gente, né? O espírito humano já alcançou noções morais tão elevadas que também lhe compete harmonizar-se a uma nutrição mais estética. Não se justifica que, após a sua verticalização da forma inusitada da Idade da Pedra, o homem prossiga nutrindo-se tão sanguinariamente como a hiena, o lobo, a raposa ou as aves de rapina. Além de brutal e detestável para aqueles que desejavam se libertar dos planos inferiores, a carne animal é contínuo foco de infecção à tessitura magnética e delicada do corpo etéreo astral do homem. Então vamos a mais uma outra pergunta a Ramatiz, ainda no capítulo 6. Que dizeis então daqueles que são avessos à ingestão de carne de porco e que a consideram realmente doentio e repugnante, devido à forma nauseante de engorda dos porcos nos chiqueiros? Responde Ramatiz. Embora essa aversão partícula pela carne do porco, ou particular, né? Falta um R aqui, seja um passo a favor da própria saúde astrofísica, nem por isso desaparecem outros nefastos processos nutritivos que que lhes anulam a primeira disposição.
Os mórbidos cuidados técnicos e as exigências científicas continuam noutros setores onde se procura o bem exclusivo do homem e o máximo sacrifício do animal. Aqui, mórbidos industriais criam milhões de gansos sob regime específico, desenvolvendo-lhe o fígado de tal modo que as aves se arrastam pelo solo em macabros movimentos claudicantes, a fim de que a indústria do patê de foie gras, eu não vou pronunciar o francês correto aqui, mas dá para entender aí o que significa isso, né? Obtenha substância mais rica para o enlatamento moderno. Ali, peritos humildes batem apressadamente o sangue do boi para transformá-lo em tétricos chouriços de substância animal coagulada. Acolá, não perdeis sequer os órgãos excretores do animal, embora os saibais, depósitos de venenos e detritos repugnantes, raspados e submetidos à água fervente, os transformais em quitutes para a mesa festiva. A panela terrícola absorve desde o miolo do animal até os sucos carcomidos de suas patas cansadas. E não satisfeitas da nutrição mórbida da semana, algumas criaturas escolhem o mais belo domingo de céu azul e sol puro para, então, praticar a caça destruidora, as aves inofensivas, completando cruelmente a carnificina da semana. Os bandos de avesitas, de penas ensanguentadas, vêm para seus lares, onde então se transformam em novos pitéus epicurísticos, a fim de que o caçador de aves obtenha alguns momentos lúbricos enquanto tritura a carne tenra dos pássaros inofensivos. Quantas vezes a própria natureza se vinga da ignomínia humana contra os seus efeitos vivos. Súbito, o caçador tomba agonizante junto ao cano assassino de sua própria arma, num acidente imprevisto ou do disparo imprudente do companheiro desavisado. Alhures, a serpente, a bactéria infecciosa ou o inseto venenoso, termina tomando vingança contra a caça inglória, que importa, pois, que muitos sejam avessos à ingestão da carne de boi ou do suíno, quando continuam requintando-se noutros repastos carnívoros e igualmente incoerentes para com o sentimento espiritual, e já devia predominar no homem. Vamos ficar aqui. Esse é o capítulo 6 do livro Filosofia da Alma, Fisiologia da Alma, aliás, de Ramatiz.